Sejam todos muito bem-vindos ao ABOTScast, o podcast semanal da ABOTS, Associação Brasileira de OTTs e Streaming, aqui no nosso lindo estúdio da Crosshost na Vila Mariana, dado pelo nosso grande parceiro Crosshost. E hoje, com o nosso grande convidado, o cara que, lendo o perfil e conversando, foi alguém que mais me causou inveja na vida. Aí a gente vai falar sobre isso. Obrigado pela presença, Fábio Costa, diretor executivo dos canais Sabor e Arte e Sex Privé na Band. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ricardo, pelo convite e parabéns pela ABOT, por esse espaço que vocês criaram aí para conversar sobre o mercado. Acho muito importante tanto para o mercado quanto para as pessoas que têm curiosidade em saber um pouco mais sobre isso, né? Então, parabéns pelo espaço e obrigado. Perfeito. Não fique com inveja, não, porque dá trabalho também. Então, quando eu falo de inveja, primeiro assim, a sua carreira é invejável. Essa é uma das coisas. Mas a segunda coisa é porque você causaria inveja em qualquer pessoa, porque você já trabalhou com tudo que a pessoa mais quer na vida. A coisa que mais traz prazer e diversão para as pessoas. Esporte, filmes, comida e sexo. Então, eu gostaria de parabenizá-lo por esse perfil, por essa história toda sua, história dessa carreira magnífica que você Obrigado. tem. Foi bem versátil. Está sendo. Dentro de tudo isso, você tem alguma coisa que você ainda não fez? Apesar de ter feito tudo que a pessoa gosta, tem algo que você ainda quer fazer que você não tenha feito? Com certeza tem um monte de coisas que eu quero ainda fazer e não fiz. Eu tive a oportunidade, acho que, de fazer coisas próximas ao que eu já sonhava em fazer, não exatamente, porque eu fui muito quando eu era jovem, eu queria trabalhar no mercado publicitário, eu queria... quase fiz publicidade, mas fui para a Rádio TV. Mas fui para a Rádio TV porque eu queria trabalhar em publicidade para televisão. Eu queria era as telas, as câmeras, os estúdios que eu vislumbrava. Mas eu nunca fui efetivamente para criação. Então, para essa criação de campanhas, o mundo da publicidade, cinema, isso eu ainda não fiz. Eu fiz um pouquinho parecido agora. Estou começando a entrar um pouco nisso, mas como um branded content, com coisas que são muito próximas já na publicidade. Acho que é bem bacana, mas não é a publicidade clássica. Isso, acho que lá atrás, se eu olhar para trás, o que eu queria, quando eu iniciei, eu queria ser o criativo ir para Cannes e trabalhar com aquela criação clássica, né? E agora eu estou fazendo muito disso, então tá bacana, mas não na forma que eu via lá atrás, que mudou muito, né, o mundo da publicidade. Então, mudou muito o tamanho a gente consegue fazer agora coisas que antes precisava de uma equipe de 50 diárias, enfim, agora a gente consegue resolver o problema de forma mais inteligente, criativa e econômica, né? Então, acho que, mas para responder, acho que filme publicitário e cinema é uma coisa que eu ainda não fiz efetivamente. Margeei ali, mas não foi efetivamente isso. Isso é uma coisa que eu um dia ainda quero fazer, participar, né? Você estava falando aí da parte de que agora as coisas estão diferentes, estão mais fáceis. Você acha que a inteligência artificial está começando a ajudar na parte de produção? Você deve ter suas ressalvas. Como que está a sua opinião com relação a isso? Eu uso bastante a inteligência artificial ali para minha organização pessoal, principalmente. Eu acho que eu tenho, como a gente falou, eu cuido de muitos assuntos, na verdade. Sim. São muito diferentes, então ela me ajuda a ter a sumarizar algumas coisas que eu preciso, né, até eu fazer um brainstorming comigo mesmo para algumas coisas, me ajudar a iniciar algum projeto.
E depois a gente tem que lapidar, não pode ser totalmente dependente, obviamente, da IA. Mas ela ajuda bastante e eu sou super suspeito, porque tudo quanto é novidade de IA, eu estou querendo ver o que é, o que isso faz, o que acontece. Estou vendo a parte gráfica, o quanto isso, com um clique, com um prompt, você faz uma coisa que um designer demorava. Falei, meu Deus... A parte de design, acho que de imediata, eu acho que é a que mais... ainda não estamos no... O software ainda não está funcionando, sim. Então a gente no vídeo ainda não tá o que pode ser, mas a gente está muito engatinhando ainda e vai acontecer. Então a gente tem que estar preparado e vendo tudo que está acontecendo, né? Mas... Eu fiquei surpreso. Eu fui para a Colômbia e por algum motivo na Colômbia esse pessoal tem um pessoal bem avançado ali nessa área, principalmente a parte de design, agências, e o cara me colocou numa chamada de voz por Teams, não lembro se era o Teams ou era o Webex, mas com ele, o IA dele. E cara, eu já tinha visto essa experiência antigamente, era fácil de ver que não era uma coisa natural, mas dessa vez eu vi e a coisa acaba ficando bizarra. Mas ele tava lá, né? Ou ele deixou o IA sozinho. Ele tava lá e eu tava conversando com ele aqui no IA e eu batendo papo com ele e a coisa tá ficando bizarra porque tá ficando muito real. Então eu fico imaginando isso na parte de produção, como isso também não vai... Pode ser que ainda não seja perfeito, mas... Ao avançar isso aí também provavelmente vai encurtar muito a parte de produção de vídeo, essa parte de... Não, já está encurtando, né? A gente vê a gente não usa disso, mas a gente vê as inteligências para voz, para que leitura, você consegue hoje quase substituir, não é igual o timbre, você não consegue, talvez as nuances que uma locução vai entregar, mas você chega próximo. Você chega próximo com os aplicativos, com as plataformas de IA de áudio. E, com certeza, o vídeo tá para chegar cada vez mais forte aí, né? Então, vamos ver o que nos espera, o que vai nos ajudar e o que vai nos prejudicar, né? Vamos ver. Interessante. Eu cresci, não tinha nada a ver com mídia e eu acabei caindo em mídia. Mídia não era algo que eu pensava, poxa, quando eu crescer eu vou ser... Assim, voltando lá no menino Fábio, você vê alguma influência da mídia desde aquela época, assim, algo que você já sonhava, fala assim, não, cara, é nisso que eu vou trabalhar mesmo? Sim, acho que sim. Eu gostava muito de ver esportes e, enfim, jogava basquete, era alucinado pela NBA, via na época na Band, né, passava com o Luciano do Vale, Álvaro José, e eu acho que eu fui mais fisgado aí nessa parte de mídia, efetivamente, quando o lançamento da MTV. Eu era pequeno, era criança, era adolescente, né, ali início da adolescência, e aquilo me pegou. O jeito diferente de fazer é uma coisa que eu acho que você me perguntou naquela primeira pergunta. Eu queria ter trabalhado na MTV. Cara, eu queria ter trabalhado naquela época. Naquela época. E era muito, eu achava, usando aquele termo disruptivo, eu achava que naquela época eles faziam coisas que hoje em dia tá até, essa interferência aqui, eles faziam umas coisas muito legais. E eu tive a oportunidade no meu primeiro estágio de televisão, eu trabalhei no Eurochannel, que era um canal da TV Abril, da TVA, né, na época que não existe mais, e eu ficava do lado, era na Rua Piracicaba, ali no Sumaré, a MTV também era da Abril, então eu lembro que a videoteca, a gente levava fita beta, né, eu era estagiário, então eu carregava fita beta, não existia servidor. E eu adorava quando eu tinha que ir na videoteca da MTV, porque eu entrava lá, agora deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo aqui nesse prédio, né? Porque era um prédio diferente, mas tá aí, uma coisa que eu achava, que eu gostava muito, e foi meu primeiro estágio, não foi lá, mas foi muito próximo, eu adorei fazer, no Eurochannel também foi muito importante para minha carreira, como primeiro, e eu gostava muito do estilo da MTV. Acho que até hoje ela fez... Bom, a gente vê aí um monte de gente da MTV onde eles estão, né? É muito legal. E, assim, aquela época marcou muito, e eu tava falando esses dias, inclusive, lá em casa, porque eu comprei uma casa no Rio de Janeiro. E a gente conversando com o dono da casa, de repente o dono da casa falou assim, não, a minha esposa é essa daqui. Aí tinha uma revista Contigo, que a esposa dele tava na capa. Eu falei, cara, pra estar na Contigo naquela época deve ser alguma coisa. E eu fiquei olhando pra mulher, falei, cara, ela não tava lá. Fiquei olhando pra mulher e falei, cara, quem que é essa mulher?
E eu lembrei que ela era a Cris Nicholas, que era uma das apresentadoras da MTV daquela época. de cinema, não era? Eu acho que fazia parte de notícia, alguma coisa assim. A Person que fazia. E aí, cara, eu comecei a lembrar daquela época da MTV. Eu falei, meu, tudo que hoje, muita coisa que hoje é disruptivo, o cara falar, mas o que quer falar mesmo, fazer uma coisa não tão formal, eles começaram lá atrás. Exatamente. Né? Com, você falou, Person, Cazé, todo aquele pessoal que, pô, pra gente que era jovem, era... Exato. A gente provavelmente a mesma idade, chegava lá e pirava naquilo. Não, nos intervalos, eles tinham uns promos, umas coisas no intervalo que te deixava, nossa, é isso mesmo que tá acontecendo? Então, foi uma boa escola para muita gente. E assim, você, pelo jeito, gostava de meter a mão na massa, né? E foram mais de 20 anos aí trabalhando na parte de mídia, e eu vi que você começou ali na produção mesmo, mas em determinado momento você acabou indo para a parte executiva. Sim. Você foi para a parte estratégica do negócio. E como foi para você essa mudança do cara que punha a mão na massa, do cara que gostava, que era apaixonado pelo negócio, e agora é o cara que vê o todo, e pensa em estratégia, pensa em visão, para onde isso aqui vai, o que a gente vai fazer, como sua cabeça mudou e como você passou a se perceber nessa hora? Na verdade eu nunca fui produtor mesmo, eu nunca cheguei a ser, apesar de ter feito muitas coisas relacionadas à produção, sim. Mas minha carreira desde o início foi sempre ligada à programação. E a programação, por mais que, o que eu falei lá do Eurochannel, eu era estagiário da programação, então eu comecei lá. E a programação tem um pouco de estratégia a estratégia do canal, o que você está colocando, a sequência, uma TV linear, então você precisa ter qual horário, então tem por mais que não seja uma estratégia global, como você está global para um canal, que você está vendo muitas camadas à frente, não só a grade de programação, para mim aquilo lá era nossa, e eu obviamente não mandava em nada, eu era estagiário, então eu só estava colocando os breaks, fazendo as faixas, e era ótimo, foi uma escola incrível, mas isso tinha um pouco disso, de estratégia de break. Para mim aquilo era uma estratégia, era uma estratégia de o que naquele programa, qual a chamada que eu vou colocar, o promo que eu vou colocar para quem está vendo aquele programa, para estrategicamente ele fala, pô, que legal, nesse canal também tem isso, então eu vou assistir isso, o que funciona. Então é uma coisa muito pequena ali, mas a programação acho que ele está sempre ligado sempre está ligada à estratégia, no fim das contas, né? Porque você quer que a pessoa fique lá assistindo por mais tempo o canal, né? Então, acho que e eu fiquei durante... Continuo, né? Eu nunca saí da programação, porque você está, mais que eu esteja na parte executiva e estratégica, eu estou de olho total na programação. Participei da criação de canais, se a gente cria canal, vendo qual vai ser a programação, é a primeira questão a se colocar, e o que o público precisa, o que o público quer, pesquisa, enfim. Tem todas essas... esse ecossistema ligado à programação que faz todo sentido para depois migrar para isso de forma natural. Então, e eu flertei também bastante coisa com produção, gosto muito da parte de videografia, então eu tive passagens ali e... fiquei muito próximo da parte da videografia, de promos, que era um pouco o que eu falei antes, ligado a quase filmes publicitários. A gente fez campanhas para grandes eventos, tipo Copa do Mundo, Olimpíadas, que eu encarava como aquilo. Isso aqui é uma campanha publicitária que a gente está fazendo, não para nenhuma marca, mas para o próprio canal, que tem que ser incrível, porque a gente tá vendendo que a melhor cobertura vai ser aqui. Vamos vender da forma mais criativa possível. Então, aquilo para mim era o meu canis, sabe? Um canis pessoal e do grupo todo. Acho que todo mundo estava na mesma história. A gente quer fazer a melhor forma, mas aí mais ligado completamente ligado à programação também. Então, minha vida foi sempre um pouco estratégica nesse sentido, né? Você sempre está pensando no que você vai fazer, muitas tabelas, mais do que... Não sinto tanta saudade de ter tantas tabelas na minha frente, grades e tal. Dentro desse contexto de futuro programação, você acha que hoje o pessoal está olhando bastante para a parte de dados? Muito mais do que antes? Ou você acha que ainda a coisa vai um pouco mais no tato, na experiência, ou um mix dos dois? Como que você acha que é? Eu acho que agora a gente tem muito mais acesso aos dados e eles são fundamentais para tomada de decisão, porque contra dados não há argumentos, né? Então, eles ajudam. Eu acho que não é o principal. Acho que tem uma questão de
testar também, e de ter o feeling, e de entender o mercado, a concorrência e como está o... Então, mas é super importante os dados, é super importante você saber o que está acontecendo, como estão consumindo o seu conteúdo, acho que para tudo isso, né? Então, agora você consegue pegar dados antes era só minuto a minuto, agora você consegue com streaming, de geolocalização e com a inteligência artificial, então agora não sei, incrível. Nem sei mais que eles quantos dados eu tô deixando de rastro aí para todo mundo. É incrível, eu estava vendo uma demonstração que estavam fazendo lá em Boston e estava rolando um jogo e pela imagem eles conseguiam retirar todas as informações ali que você pode imaginar de um jogo de futebol, por exemplo. Jogavam isso no sistema e uma pessoa narrava isso. Uma pessoa que não era pessoa, né? Um avatar narrava isso sem problema nenhum. Com emoção, com as coisas acontecendo. Então a coisa tá indo para um campo, assim, um futuro muito interessante. Mas eu acho que mesmo os robôs... Um pouco assustador também. Mas mesmo os robôs, a inteligência artificial, não vão ter a possibilidade que você teve de cobrir grande parte dos eventos esportivos mundiais. Você cobriu Copa do Mundo, você cobriu Pan-Americano, você cobriu Olimpíadas. Destes eventos que você cobriu, qual assim que te chamou mais atenção e o que você trouxe desses momentos que para mim são momentos marcantes para quem gosta de mídia e de esporte? Sim, não, é muito especial você participar, acho que desses eventos. Eu como programação, eu não fui para todos esses eventos. Eu era o organizador da parte da toda a grade de programação e toda a nossa cobertura, mas acho que na maioria eu fiquei mais aqui no Brasil, mas em alguns eu fui e foi incrível. Eu acho que com certeza Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Então enfim, aqui eu não estava, ainda bem, eu não estava no 7-1 mas eu fui na final no Maracanã, foi muito legal, foi especial por ser no Brasil, então, e foi especial também porque a Argentina não ganhou, ainda bem. Então foi muito bacana, mas eu acho que o mais legal acho que assim que eu senti de cobertura, que eu acho que não é nem Jogos Olímpicos, nem a Copa do Mundo, a gente fez durante muitos anos do Band Esportes o Roland Garros. Eu achei incrível ter a oportunidade de ver o Nadal jogar em Roland Garros. Completamente diferente, né, de um Copa do Mundo, você tá naquele calor, foi incrível, foi totalmente diferente, mas eu tava vendo história ali, o Nadal, né, ele fez, especialmente em Roland Garros, ele fez uma baita história, então foi muito emocionante, assim, poder ter visto ele em loco lá, jogando, né, em Roland Garros. Então, eu acho que separo esses momentos aí. Legal. A gente estava conversando ali atrás sobre a diferença, né, de você produzir algo ao vivo para produzir algo gravado. Exato. Né? Você falou que o ao vivo ele tem uma peculiaridade e uma vantagem, né? Eu acho, assim, muitos anos fazendo a grade de programação de um canal esportivo, então você tem a grande maioria da sua programação é ao vivo, são eventos com narração, são programas de debate sobre jornalismo, enfim. A gente não tinha, tem até programas, obviamente, que são programas que são pré-produzidos, são totalmente gravados e com várias camadas, com externas e etc. Mas a base de um canal esportivo é o vivo, é o quente, o jornalismo e os eventos, né? Quando eu migrei pro entretenimento, efetivamente, e foi na gastronomia, né, com o Sabor e Arte, não existia mais nada ao vivo, então a gente tinha que
A gente são vários tipos de conteúdos que a gente faz de gastronomia, não é só o tutorial não, na cozinha, fazendo uma receita, a gente tem lifestyle, tem viagem, tem entrevistas, tem todas as nuances da gastronomia. Mas no começo o que me pegou mais foi isso, a gente entrava no estúdio para fazer um programa de meia hora da gastronomia a gente demora, tem o tempo da receita, tem o tempo do se não ficou bom tem que refazer. Então, quer dizer, aquela meia hora que no ao vivo era realmente meia hora, virava 2h30 só a gravação. Depois você vai para a ilha. Depois você quer dizer, você tem a hora trabalhada por hora exibida é infinitamente maior quando você faz esse tipo de conteúdo. Ainda mais esse que a gente tem um cuidado estético super minucioso para deixar super interessante a cozinha e o prato. Ele tem que ser plástico, ele tem que ser bonito. Então tem um cuidado todo estético que dá mais trabalho do que você fazer um jornalismo. O jornalismo também já está pronto, porque tem esse cuidado estético também, mas é aquele cenário que está pronto, ligou a câmera, acabou. Então, isso eu sinto falta. Acabou, não, tem bastante coisa ainda. E essa parte de comida, para mim, essa parte de gastronomia, chama bastante atenção, né? Porque ali você literalmente come com os olhos. Você não consegue ter a experiência completa, a não ser que você leve aquela experiência para fora do estúdio, leve aquela experiência fora da produção. Então a gente vê assim, comida é algo que sempre pegou muito bem, Ana Maria Braga, Kátia Fonseca, Marinha, então, tem uma série de pessoas carismáticas aí que usam a cozinha e chamam muita atenção, mas é aquilo, você vê como funciona ali, geralmente não funciona tão bem quando você faz na tua casa, mas você tem aquela experiência visual que você disse que é muito importante. E uma coisa que eu vejo do Sabor e Arte é essa transição que vocês fazem muito bem, que é sair da parte do vídeo, sair da parte plástica, daquela coisa da comida gostosa que você olha e, sabe, entrar embaixo da mesa, aquelas coisas assim, para criar experiências fora, puxando daquela experiência que você criou no vídeo para experiências reais. Então, como que vocês conseguem fazer isso tão bem? Porque eu já experimentei vários tipos de ativações de vocês, vários tipos de experiências assim, então da onde saiu essa ideia e como vocês conseguem tão bem transicionar aqui da parte do vídeo para chegar na parte do real, para a pessoa sentir aquele prazer? Não, com certeza. Eu acho que é meio natural essa transição para você entregar. Você tem que entregar mais. Hoje em dia, a pessoa está dispersa vendo TV com o telefone celular na mão. Então, quanto mais de experiência você entregar, além daquele momento que ela está assistindo a televisão, porque às vezes ela está te assistindo, mas realmente não está te assistindo, porque ela está com o negócio na mão aqui, é você atingi-las em outros momentos, né? Então você tá dentro da vida dela em outros momentos, em experiências e como você falou. A gente teve, desde o início do canal, a gente começou o canal com um grande evento de experiências. A gente fez, no primeiro ano do canal, a gente fez o Talk and Taste, que a gente tem um parceiraço de conteúdo do canal, que é o Instituto Le Cordon Bleu. Então, a gente é bacana que a gente é o único canal no mundo que tem um programa diário do Le Cordon Bleu. Então, aqui gravado aqui, a gente já gravou em Paris também, no Instituto Oficial, um documentário especial deles, e a gente está agora gravando a quarta temporada do Le Cordon Bleu no canal, e a gente fez uma experiência naquela época foi comprar convidados, né? Mas era uma experiência de ter essa conexão com o Le Cordon Bleu, a comida Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu não é um catering. Exatamente. Você experimenta lá se você vai estudar lá. Hoje, agora, final do ano passado, eles abriram um café que tem algumas experiências de Le Cordon Bleu. No Rio também tem um restaurante, mas a princípio você não consegue contratar o Le Cordon Bleu. A gente tem uma parceria tão bacana com eles, de troca de conteúdo, enfim, a gente produz esses programas com a chancela Le Cordon Bleu, e a gente levou para isso, levou essa experiência de ter o taste, né? Esse talk and taste, então era um palco onde o chefe do Le Cordon Bleu fazia a comida, fazia uma cozinha show. Ele estava
cozinhando efetivamente e demonstrando o que seria servido ali, e o Josimar Mello, que é o curador do canal, e o presidente do Cordon Bleu Brasil, que é o Patrick, eles conversavam sobre cada prato e todas as histórias embarcadas naquele prato. Então, a gente não era só uma degustação, então você estava comendo um pouco das histórias, o que é aquele prato, o que representa para a França, o que representa para o Brasil. Eles fizeram uma fusão Brasil-França, então isso a gente fez com eventos, e aí tem eventos de degustação. A gente fez o evento de degustação com vinhos do Mundial de Queijo que teve aqui em São Paulo, então foi muito bacana. Então eram os melhores vinhos com os melhores queijos do mundo. E agora a gente consegue não só entregar essa experiência para eventos específicos aqui em São Paulo. A gente fez o Talking Taste, a gente fez no Brasil inteiro, mas a gente consegue, entregando produtos, por exemplo, com a curadoria e a chancela do canal, entregar essa experiência de forma comercial, com um branded content. Por exemplo, a gente faz a curadoria de um azeite. Então a gente achou um produtor muito interessante de um azeite no Rio Grande do Sul, e a gente fez um acordo onde a gente faz todos os conteúdos e mostra enfim, a história do azeite, o porquê que esse é especial, enfim, a primeira colheita e tal, e entrega essa possibilidade da pessoa experimentar. Então a gente tem alguns produtos, não só isso, dei o exemplo do azeite, mas vinhos também. A gente entrega uma experiência que a pessoa pode ter em casa, e a gente entrega no canal o conteúdo referente àquela experiência, para que não seja só tá bom, chegou um azeite na não, por que eu estou experimentando aqui? O que é esse vinho? Com o que ele harmoniza? Então a gente entrega isso para quem quiser experimentar e ter essa experiência com um pouco da curadoria do canal. Então aí a gente abre mais o leque para eventos, que também é mais limitado, né? Todo o Brasil consegue ir nos eventos, né? Então essa parte a gente consegue trabalhar um pouco a experiência com produtos e embarcando um pouco de história neles. Isso é bastante interessante. Eu morava em São José dos Campos, e assim, por mais que lá você tenha feiras de rua, né? Não é normal, assim, como você vê no Rio de Janeiro, não sei como é em São Paulo, mas você chegar e a pessoa experimentar ali na hora. E no Rio de Janeiro isso é muito forte. Você vai e você toma um café na feira, porque tudo ele faz você experimentar. Então, essa experiência da pessoa, realmente, você falou talk and taste, que eu achei bem legal, da pessoa falar sobre aquilo. Falar, cliente, isso aqui veio hoje de manhã e acabei de colher, não sei o quê. A hora que ele abre e entrega para você comer, você compra. Tudo tem uma história. Tudo tem uma história. É muito interessante. E falando de história, indo de história de coisas plásticas, de comida, coisas mais quentes, assim, apimentando um pouco o assunto, a gente fala do seu outro desafio, porque você é diretor de 2 canais que são bem diferentes, né? Um que fala de comida e outro que fala de sexo. Sim. Que é o Sex Privé. Sim. Então, como foi para você a decisão de pegar a liderança desse canal, a diretoria desse canal, por ser um assunto que às vezes cria algum tabu, cria alguma coisa, você teve algum tipo de bloqueio, ou para você foi algo natural, falou, não, cara, eu acho que é isso mesmo, acho legal, não tem problema nenhum com esse assunto e vamos para cima? Não teve nenhum tipo de bloqueio. E acho que muito por conta... Isso já faz 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Veio antes do Saborear-se, inclusive. Participei da criação do canal lá no grupo Nilco, dos canais do grupo Band. E acho que foi natural, porque foi o desafio, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de criar. Era super nichado, ok? Então tinha todas essas nuances de ser nichado, ser à la carte. Então não estou na grade normal de canais, você precisa ter você tem algumas camadas para chegar lá, né? Você tem que ser assinante da operadora, mais assim, um assinante especial daquele tipo de conteúdo. E acho que o desafio foi o que existe já, o que a gente pode fazer diferente e como esse público consome. Mas acho que o mais interessante foi que a gente trabalhava basicamente com a programação de produtos que vinham pronto. Então, a gente é um canal adulto que a gente não produzia, a gente nunca produziu. Tá. A gente produzia conteúdos que se somavam ou se conectavam com aquele conteúdo final adulto, mas a gente
como premissa de canal, a gente não produzia. A gente até coproduziu com muitas produtoras, ok, mas nossa equipe não entrava efetivamente participava num set, exato. Eu já fui em alguns para ver, com certeza, com as produtoras e entender, né, obviamente, como funcionava e como que é tem até histórias ótimas. Mas eu acho que o mais interessante foi como a gente transformar aquele conteúdo que muita gente tem alguns preconceitos, né, ali, e deixar ele mais tranquilo, mais soft, do jeito que dá para ser soft. O que a gente não precisava transformar ele soft no canal, efetivamente, porque a pessoa que assina ali não quer ver nada soft. Ela quer ver aquilo. Então a gente tinha que dosar o que a gente colocava de soft, de camadas de entretenimento, de diversão e de curiosidades, e a gente tentava colocar esse tipo de conteúdo junto com o conteúdo que a pessoa quer ver, mas sem atrapalhar aquele conteúdo. Então a gente tinha esse cuidado, mas com a entrada das redes sociais lá atrás, a gente viu uma possibilidade de mostrar de outra forma também. Então a gente começou a flertar com a sensualidade, a diversão, o bom humor, e aí disso surgiu conteúdos mais relacionados a esse tipo de lifestyle e saúde também. Aí a gente começou a fazer quadros pequenos, pílulas dentro do canal. Dessas pílulas, a gente viu o potencial delas como entretenimento, não mostrando o que a pessoa quer ver, mas como entretenimento fora daquele canal, porque a gente via que estava funcionando em alguns outros lugares, algumas outras plataformas. Aí a gente teve essa união com a Band, e a gente teve esse espaço, que tem até hoje, já faz um pouco mais de 3 anos, o programa que chamava Sex Privé Club, agora mudou semana passada para Chama no Privé. E a gente não podia colocar nada disso, né? A gente vai ainda após os filmes, né? Do mais sensuais que a Band colocava na madrugada. Então a gente usava essa temática toda de sexologia, de sensualidade, de saúde, de um jeito super divertido. A apresentadora Krishna Marron, que também foi, é incrível, porque ela também é do mercado como nós. Ela foi diretora de conteúdo do History em Miami, e por uma série ela veio para fazer uma assessoria de conteúdo nos canais fechados da Band, e ela começou, a gente pode fazer algumas coisas diferentes para falar de uma forma diferente da sexualidade, uma forma divertida. Ela é muito divertida. E isso foi escalando. Quando ela é apresentadora, agora ela é tem uma autoridade nesse mundo para falar do jeito que ela fala. E ela é uma das poucas que fala do jeito que ela fala. Assim, é muito divertido conversar e participar do programa falando coisas que as pessoas talvez tenham não preconceito, mas vamos falar sobre isso. Vamos, porque é isso. A nossa vida é isso. E acho que o canal também, o canal e o próprio programa, ele vira uma plataforma diferente para as próprias marcas desse meio, que elas eram já mais nichadas de dia a dia delas, de colocar, de fazer divulgação, é a internet, né? Nicho, pegar quem já está entrando nos sites e navegando nesse tema. A gente deu uma plataforma nova e novas possibilidades de atingir um público que talvez elas não chegassem, né? E de uma forma bacana também. Então, mostrar que a sensualidade e a sexualidade, todo mundo tem que ter acesso, é super acessível e pode ser acessado da melhor forma e com produtos que fazem sentido para a saúde, enfim, para tudo. Então, acho que foi um desafio muito bacana, e a gente transformou isso num ecossistema diverso de conteúdo sobre sexualidade muito interessante. Eu tive uma experiência um pouco nesse mercado que tempos atrás eu trabalhava numa empresa que fabricava esses decodificadores, né? E a gente teve uma oportunidade de vender os decodificadores direto para um canal de conteúdo adulto que instalava em motéis. Então o canal falou: você não vende direto pra gente, porque daí fica mais barato, não tem o cara do meio, né?
Então, assim, o que eu senti um preconceito gigante, primeiro, para conseguir vender a ideia dentro da empresa. Porque, assim, o cara não queria trabalhar com isso. Ah, não, acho que eu não vou trabalhar com isso e tal. E depois, como você disse, as pessoas que produzem estão acostumadas com isso, né? Eu lembro uma vez que eu fui cobrar alguma das caixas, eu entrei no escritório da pessoa e o escritório dele, basicamente, era um escritório pequeno na Alameda Santos. Você subia, tinha a mesa dele à frente, tinha a sua cadeira para você conversar com ele, e tinha uma estante com DVDs, né, de filmes adultos, e atrás da estante você tinha produção. Então certo. Você negociava com ele já no meio ali no ao vivo, né, praticamente. E às vezes, ao contar isso, eu senti um certo preconceito das pessoas. Você sente ainda isso quando você fala assim, eu sou diretor do Sex Privé? Você sente que em alguns lugares ainda existe esse preconceito ou já é algo que as pessoas já estão acostumadas? Eu acho que essa relação com as pessoas evoluiu bastante, né? Acho que se as pessoas sentem algum tipo de preconceito, não externam, não externam mais. Mas acho que lá atrás, talvez, em alguns eventos, mas pode Sex Privé, mas Sex Privé, o que é o Sex Privé? A pessoa, tá, eu vou fazer. Mas eu acho que a gente melhorou, acho que essa visão do tema em geral. Acho que o mundo girou de uma forma que isso ficou não só mais acessível, mas está sendo falado de uma forma diferente, e as pessoas acho que estão menos com o pé atrás de falar sobre isso, que é uma coisa tão natural, né? Sim. Então... E uma dúvida que eu tenho é, hoje com tantas possibilidades, tanto conteúdo gratuito na internet, por exemplo, com Pornhub, Xvideos, isso é uma concorrência para um Sex Privé ou não chega a ser assim? Não, é uma concorrência, sem dúvida. Sem dúvida é uma concorrência, e vou até além, né? Hoje em dia, a gente falou do Pornhub e de outras plataformas que você tem... você pode assinar também, mas você tem de graça ali uma infinidade de conteúdo, e você tem agora... guardada, não é exatamente igual, mas você tem a própria pessoa pode ser o conteúdo agora, com as plataformas que você assina. Você assina a própria pessoa, que tem 230 plataformas agora. Não é agora, né? Já faz um tempinho, e isso todo mundo já está bem claro para todo mundo como é que funciona, né? Mas eu acho que isso ajuda a naturalizar mais ainda o consumo desse tipo de conteúdo. Então, eu não entendo como uma concorrência, até porque a gente tem parcerias com alguns sites e aplicativos disso, e a gente faz uma troca de conteúdo e divulgação, né? Então porque a TV ainda tem uma certa não, ainda tem bastante autoridade na internet. Todo mundo pode, claro, não é todo mundo, mas todo mundo pode ter o seu canal e tentar atingir milhões de pessoas. Não é todo mundo que vai conseguir. Na TV, não é todo mundo que consegue estar na TV, né? Então, você tem né? Você não tem... não está um caminho aberto, eu não vou subir um conteúdo na televisão e o meu conteúdo na televisão. Na internet, você ainda pode, né? Você pode, a internet é sobre isso. Então, a TV ainda dá uma certa carga de... como se diz? De autoridade para quem está na televisão. Ela está lá porque a televisão não é todo mundo que está. Então, com isso, a gente consegue fazer essa troca, e eu acho que todos os ecossistemas e todas as plataformas de streaming e já estão mais robustas que uma televisão. Mas eu acho que essa troca, ainda a TV tem bastante a entregar de divulgação e de ser uma plataforma importante para esse tipo para essas plataformas que a gente está falando aqui. E a gente consegue não enxergá-las como uma concorrência, mas a gente está agregando juntos conteúdo. Então, digo isso porque a gente está fazendo algumas coisas nesse sentido com algumas plataformas. Então, a gente já há um tempinho. Então, a gente tem um pouquinho
um pezinho também ali, entendendo esse movimento, porque a gente também não pode ficar totalmente só na televisão, claro, e estamos aqui, não. Muito pelo contrário. A gente tem que estar sabendo por onde a gente vai caminhar nas outras plataformas. Perfeito. E saindo um pouco da cama agora, ainda voltando para os negócios aí, você acabou de receber mais um desafio na sua carreira, que é ser o diretor criativo da casa de produção. Band, correto? Isso. Fala um pouco para mim desse desafio e principalmente algo que hoje eu acho que é o mais complicado hoje em dia, como vocês conseguem interagir essas novas tecnologias, novas produções, novos interesses com essa nova geração e as novas maneiras de assistir TV. Como que vocês estão lidando com isso hoje? A casa de produção, ela foi criada para atender projetos especiais de todos os canais fechados do grupo. Então, a gente tem canais que são de nichos completamente diferentes, de notícias, de esporte, de sexo, de gastronomia, de arte, agro. Então, e a gente tem muitas demandas de projetos que têm cunho comercial, ou às vezes apenas editorial, mas a maioria tem um cunho, obviamente, comercial também, que a casa de produção entra para entender essa demanda e a entrega naquele canal, mas enxergar todos os outros canais, todas as outras plataformas que a gente pode também trabalhar aquele conteúdo, que talvez a própria marca, a própria empresa que vai promover aquele conteúdo não está vendo, mas a gente consegue expandir essa comunicação para outros nichos e deixando de uma forma orgânica, de uma forma criativa para aquilo que seria exibido só no lugar óbvio, a gente consegue sair um pouco do óbvio. Isso vai de encontro um pouco com o que você falou. Sair um pouco do óbvio a gente está falando de televisão, mas isso aqui, isso que eu comentei agora é para todas as plataformas. Então, está dentro de uma entrega dos desdobramentos digitais nas redes sociais dos canais também, que não podem ser a mesma da televisão, porque a plataforma funciona de uma forma diferente, as redes funcionam de uma forma diferente, então a gente tem que fazer alguma coisa para comunicar com aquele público, para que seja engajado de uma forma diferente. Então, a gente faz esse cross entre os canais, é muito importante. Então, a missão é entregar uma experiência para aquele projeto em vários canais, né? Às vezes nem sempre a gente consegue encaixar em todos, claro, mas a gente consegue expandir sempre um pouco mais. E aquela visão que era para estar em um canal, a gente fez um projeto especial que a gente colocou em mais 2 e abriu leques que não estavam previstos, mas ficaram ótimos e performaram muito bem. Então, tanto na TV quanto nas redes, enfim, streaming. Então, acho que esse é o principal... a principal missão de quando a gente fala de casa de produção é unir esses canais de especialidades diferentes em um projeto que cada um consegue fazer parte de uma forma interessante e entregar para mais gente, que no fundo é isso que a gente precisa, né? Legal. E falando de streaming, eu sei que uma das ações é o Newcoplay, né, que é uma plataforma de streaming da Newco. O que você imagina como principal diferencial da Newcoplay para poder endereçar esse mercado, que já é um mercado que já é super pulverizado? Então, como você imagina, qual é o principal diferenciado que a Newco vai usar para colocar o Newcoplay para rodar e pôr em jogo e fazer gol? Acho que as plataformas, em geral, é uma guerra de conteúdo, né? Então, a gente precisa sempre ter o conteúdo relevante para que as pessoas vão assistir não ao canal Saborearte ou não ao canal Band Esportes, mas ao que o canal te entrega, né? Então não é o institucional do canal, mas é aquele evento, aquele programa, aquele conteúdo, e isso a gente tem acho que uma expertise interessante, que a gente tem nichos diferentes, a gente é especialistas em nichos bem diferentes, então a gente consegue colocar dentro de um único aplicativo, acho que programas que são bem aprofundados no tema que a gente se predispõe a colocar, bem variados, né? Então, de gastronomia, pegando um pouco para o meu lado, o Saborearte, você não vai ver só receita lá, você vai ver viagens gastronômicas, você vai ver entrevistas com chefes, você vai ver
Você vai ver dicas de onde você vai comprar aquele produto, você vai ver do campo à mesa, enfim, acho que a gente consegue entregar tudo relacionado à gastronomia e a ideia é ter, claro, muitos conteúdos também exclusivos ali dentro da plataforma para também chamar mais atenção ainda. E que diferente no canal, que às vezes a gente não consegue colocar uma coisa tão extensa e tão aprofundada, que às vezes acaba ficando muito... A gente está muito falando com um especialista aqui, mas na plataforma cabe, né? Cabe porque aí você vai, quem está procurando se aprofundar naquele assunto, ela vai procurar e vai achar. Então, acho que esse diferencial de a gente ter nichos tão diversos e em cada nicho a gente conseguir se aprofundar bastante, a gente tem camadas de conteúdo muito, muito importantes e muito relevantes para as pessoas que as pessoas estão procurando. Agora é comunicar isso, né? Agora nosso desafio é comunicar muito isso. E falando sobre o futuro, o que você imagina, assim, aproveitando a tua cabeça mais estratégica, quais são as tendências, seja ela de produção ou tecnologia, quais são as tendências que você vê daqui para frente? As coisas que você vê que mais estão aí no olho das pessoas, que as pessoas têm que ficar de olho porque é tendência. A gente volta um pouco no que a gente falou no começo da IA, que não é nenhuma tendência, acho que a gente está vivendo uma revolução aí enorme e que todo mundo fala, a gente está engatinhando nisso e realmente está, mas nem parece, né? Porque todo dia acontece uma coisa, peraí, não é possível. Um bebê com superpoderes. Exato, né? Então, para onde a gente vai, né? Então, acho que não tem como, eu não consigo até elencar outra coisa que tem que ficar de olho, a não ser isso, porque isso, a inteligência artificial, claro, acho que você tem que olhar para tudo o que está acontecendo. Acho que quando a gente fala de esporte, os eventos ao vivo, não só esporte, mas eventos ao vivo ainda são um diferencial total para a pessoa ficar sentada em casa e assistindo. Não, acho que é um formato que nunca vai morrer. Os streamings estão agora, enfim, inclusive capturando muitos conteúdos, muitos direitos desses eventos ao vivo, porque o evento ao vivo é evento ao vivo. Você não tem a IA ainda não vai fazer nada, ela não vai mudar o jogo nisso ainda. Talvez a experiência que a gente vá assistir mude de alguma forma, melhore ou extrapole, mas de novo, a IA tá envolvida. Então, eu acho que como acho pensamento de o que a gente tem que estar olhando muito próximo, a gente tem que estar experimentando e consumindo tudo que sai, entendendo tudo que sai nessa temática de inteligência artificial e no que está sendo feito ao redor da gente, para ficar preparado para o próximo passo, para estar junto no próximo passo e não ficar para trás. Então, acho que é um pouco óbvia essa resposta, mas a inteligência artificial não é mais óbvia, né? Ela não é nada óbvia, porque todo dia ela muda. Né? Exato, todo dia ela muda. Fábio, aqui indo para o fim, uma sessão aqui de respostas curtas. Boa, vamos lá. Vamos lá, então. Qual foi o evento mais inesquecível que você cobriu? Ou participou? Foi acho que a final da Copa do Mundo no Brasil. Não tinha Brasil na final da Copa do Mundo no Brasil, mas foi incrível estar numa final da Copa do Mundo no Brasil. Um prato que te faz feliz? Nossa, um prato que me faz feliz, muitos. Hoje em dia, a culinária japonesa em geral é o que mais me faz feliz. Uma curiosidade dos bastidores do Sex Privé. Foi quando a gente gravou um carnaval do Sex Privé e a produtora, né? E a gente foi, como eu falei, a gente não gravava, né? Daí a gente tava com a gente falou, não, vamos fazer tipo como era antigamente, lembra dos carnavais? A Mauri Júnior fazia entrevistas, vamos fingir que é um carnaval normal e vamos fazer uns bastidores ali com entrevistas e tal. Quando a gente chegou lá,
eu sabia um pouco do que ia acontecer, mas eu acho que a equipe toda não estava tão preparada que ia ser tão ali acontecendo. Então, se via no olhar assim, das pessoas, a Krishna, que era apresentadora, entrou na brincadeira e se divertiu, e entrevistava, mas estava tudo acontecendo ali, ao vivo. Isso você via o pessoal da produção, tava meio assim, a gente não sabia que ia ser exatamente assim. Eu falei, pois é, bem-vindos a esse mundo. E se não trabalhasse com mídia, o que você faria? Se eu não trabalhasse com mídia, eu acho que eu trabalharia com... Olha só. Acho que no esporte, eu gosto bastante. Acho que é alguma coisa atrelada ao esporte, não de mídia, mas atrelado ao mundo dos esportes. Bastidores dos esportes, mas não em mídia. Mas acho que sim, acho que esses anos todos de Band Esportes, eles mostraram muitas nuances interessantes que dá para se trabalhar no esporte. Então acho bem interessante também. Legal. Fábio, muito obrigado pela sua participação. Obrigado por vir aqui. Para a gente foi uma grande honra ter aqui. Não poderia ser menos prazeroso. Coisa envolvendo filme, comida, esportes e sexo. Não tem como ser. Mas a presença também foi super agradável. Obrigado. Agradeço mesmo a presença aqui. Obrigado a você. Então, estamos aqui. Se quiser chamar de novo, estamos aqui. Tem bastante assunto. Perfeito. Obrigado.